de uma maneira maravilhosa e extraordinária que só Ele sabe fazer. Uma das coisas que eu me alegro muito é que quando eu venho ministrar, eu estou com uma expectativa muito alta naquilo que Deus quer falar e naquilo que Deus quer fazer. Quando Ele diz que vai fazer, ou quando Ele diz que vai falar, Ele faz e Ele faz acontecer. A Bíblia chega a dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito Ele alguma coisa, Ele não cumpriria, ou Ele não faria como Ele disse que iria fazer? Aí quando eu olho para o tema dessa noite, que nós iremos ministrar, é o choro do choro ao milagre. A proposta dessa noite não é lhe dizer como vai ser o seu milagre. O milagre vai vir dessa forma, vai ser feito assim, ou o milagre já está preparado e já está chegando. Não. Milagre eu só conheço um que faz, e esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. E quando Ele faz, Ele não diz como Ele fez, Ele apenas faz e pronto. E deixa cada um de nós de boca aberta sem saber como foi feito, porque isso se chama milagre. Milagre não fica rastro, milagre não deixa vestígios. Como fez? Como foi? Não sei, foi milagre. E só quem faz milagre é o Deus Todo-Poderoso. Mas nessa noite eu vou te dar passos incríveis que eu entendi numa história maravilhosa de uma pessoa que estava chorando muito, mas muito mesmo. Mas Deus foi lá e concedeu o desejo que havia no coração dela. Aí a máxima dessa noite, que a gente já começa, é dizendo o seguinte: todo milagre na Bíblia surgiu de um problema que não tinha mais solução, mas que eu e você não poderíamos perder a fé, porque é no limite da nossa capacidade que Deus age. Quando eu acho que cheguei no meu limite, aí é quando Deus entra com providência. Quando eu acho que eu chorei demais e que vejo que não tem mais solução, Deus vai lá e entra com a providência que é exclusiva, maravilhosa e que veio dos céus. Aí eu me recordo muito de um tempo da minha vida em que tinha tudo para ser apenas choro. E como choramos, mas Deus foi lá e entrou com graça e com misericórdia. Meu pai, eu sou órfão. Meu pai, por parte de pai, figura paterna, ele faleceu aos 37 anos, vítima de um CA, muito novo, na flor da idade. E se você disser que não teve o período do choro, teve o período do choro. E choro que não foi pouco, foi muito choro. Mas uma das coisas que Deus, e que a gente fica mentalmente dizendo, você tem que ser forte. Já ouviu essa expressão, alguém dizer? Quando você está passando por uma situação, ei, você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Que força é essa? Para mim só existe uma força, a força que vem dos céus. O consolo que só é um, o do Espírito Santo de Deus. E quando nós passamos por esse período, a minha mãe tinha que ser muito forte. E que força ela tinha que ter? 2 crianças pequenas, meu pai já havia falecido, ela batalhou o tempo todinho com ele no percurso de doença, de descoberta, de hospitais, de tudo. Mas ela tinha que seguir a vida, ela tinha que ser forte, ela tinha 2 crianças para conduzir, e que hoje eu estou aqui, um homem feito, mas ela tinha que conduzir essas crianças, não só de educação, mas de sustento, de provento, de amor, de tudo que faltasse. E por incrível que pareça, é que nos momentos que ela chorava, eu nunca observava. Se ela chorava, quando a gente chegava, ela automaticamente limpava os olhos. Por quê? Porque ela tinha que transmitir uma força. Ela tinha que transmitir algo que nós iríamos prevalecer aquele período difícil. A Bíblia chega a dizer em Eclesiastes que há tempo para todo propósito. Há um tempo de chorar e há um tempo de sorrir. Mas quando seria esse tempo de sorrir? Nem eu, nem ela e nem meu irmão saberíamos. Mas o incrível que pareça é que Deus é especialista em transformar choro em riso.
em momentos difíceis, em momentos de alegria, em momentos que você acha que nunca vai haver mais esperança ou saída, em um lugar de esperança e de vida, porque Ele é a própria vida. E o incrível que eu pareça que eu sempre cresci, minha mãe escutando a seguinte frase: tudo que você quer ou tudo que você deseja, você pode, mas recorra aos pés daquele que tudo pode lhe escutar. Eu achava impressionante com a sabedoria. Era como se ela dissesse assim: ó, a gente está nesse momento difícil, mas vai passar. Vai chegar um momento muito de alegria. E nem tudo que a gente pedia a ela, ela dava. Por quê? Porque ela tinha que olhar as prioridades. E as prioridades dela sempre foi saúde, alimentação e educação. Se eu dissesse: mãe, eu queria tal roupa, hoje eu estou todo arrumado, mas na época eu dizia: mãe, eu queria tal roupa. Calma, espera, porque Deus irá dar providência, porque nesse momento eu tenho muitas coisas para organizar. Nesse momento não é tempo de apenas vocês pedirem, mas é tempo de se organizar, porque chegará o momento que aquilo que vocês pedirem, se eu tiver condição, eu darei. Mas eu quero dar, primeiro, saúde, alimentação e educação. Estou eu hoje aqui, longos anos se passou, formado, grato por tudo que eu vivi, mas sobretudo por tudo aquilo que nós superamos em casa. E foi um período difícil, não foi um período fácil. Eu lembro que eu fui para a escola, já nós iremos entrar na mensagem. Eu cheguei da escola, a gente voltou para casa e hoje a gente transforma tudo que chora em humor. Acho que é uma forma de saúde mental, porque se tudo que a gente se preocupar muito, uma hora a gente adoece. Mas aquilo que foi frustrante e que você começa a sorrir, é como se você ganhasse um passo a mais. É como se você dissesse assim: ei, a vida está me conduzindo a ter esperança e ter vida. E eu lembro que a gente foi para a escola. Era uma moda de uma tal de uma cinquentinha. Todo mundo aqui já escutou falar. Aquela moto que chega a fumaça antes da gente, não tem? Que quando você ligava a fumaça, você chegava antes que a moto chegasse em um determinado lugar. Nada contra a moto, mas tinha. E tinha uma zoada tão grande que se você chegasse na pista, lá na Coab, você já escutava. E eu queria muito aquela cinquentinha. Cheguei em casa, mãe, juntou eu e meu irmão, foi a dupla sertaneja. Nós queremos muito aquela cinquentinha. Vocês querem o quê? Uma cinquentinha. O que é isso, cinquentinha? Lá foi a gente explicar o que era cinquentinha. Ela olhou para a nossa cara e disse: ei, não é tempo de cinquentinha. Olha que nós éramos crianças, viu? Mas que sabedoria. Não é tempo de cinquentinha. Haverá um momento que eu vou dar 3 vezes mais essa cinquentinha que vocês querem. Mas nesse momento não é tempo de cinquentinha. Nem tudo aquilo que todo mundo tem, vocês podem ter. Que sabedoria. Eu cresci sabendo disso. Eu cresci sabendo que nem tudo aquilo que é para outra pessoa é para nós. Cada um tem uma história diferente, cada um tem um momento diferente. Aí você vai olhar 4 imagens. E olha, as 4 imagens não transmitem choro. É uma pessoa trabalhando, é uma pessoa alegre porque tem uma criança, é uma pessoa trabalhando nos afazeres de casa, e é uma pessoa que está em uma academia. O que tem a ver com choro? Óbvio que eu não traria mensagem, eu traria pessoas chorando, que todos nós sabemos o que é um choro. Mas quando eu olho para a imagem, é que na fase adulta, não tem tempo para a gente chorar. A vida passa muito rápido. Quando você está no trabalho, você já se preocupa porque tem uma criança em casa. Quando você não tem a criança, mas você tem outra obrigação. Quando você não tem essa obrigação, você tem afazeres. Quando você surge um tempinho, você tem que ir para a academia fazer uma caminhada. A vida passa muito rápido e não temos tempo para perder apenas chorando. Olha, é momento de se levantar, é momento de dizer assim: eu cheguei chorando, mas eu não tenho mais tempo a perder para chorar. Porque a vida requer celeridade. Aí você me pergunta: mas quantos de nós nessa noite chegou, mas não chegou com essa força? Chegou mesmo definhando, chegou mesmo chorando, chegou de uma forma
que disse: ei Deus, eu cheguei, mas eu não tenho mais a solução que eu achava que tinha. Minha vida está um mar de choro. Eu não vejo mais luz, eu não vejo mais saída. Tudo que eu quero é me debruçar e chorar, exclusivamente chorar. Aí você vai aprender juntamente comigo numa história maravilhosa nessa noite que está lá em primeiro livro de Samuel, do capítulo 1, do versículo 1 ao 28. Conta a história lá nas montanhas mais altas, uma região montanhosa, havia um homem, e esse homem se chamava Eucana. Mas esse homem tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e uma se chamava Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não podia ter filho porque Ana era estéril. E diz a Bíblia que Eucana saía todos os anos da sua região para subir a um lugar para adorar a Deus e prestar sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso. Mas quando ele retornava, ele entregava uma porção a Penina e ele entregava o dobro dessa porção a Ana. Mas por que ele fazia isso? Era como se ele dissesse assim: Ana, você não tem filhos, mas eu estou te dando uma maior parte para que pudesse compensar essa falta, esse vazio que você tem dentro de você. Mas não parava só assim. Penina era muito chata. Eita mulher encrenqueira, eita mulher debochada. Era daquela que ia olhar para Ana e dizia: ei, você não pode ter, mas eu tenho. Ei, tu tens tentado várias vezes engravidar, mas você não consegue, e eu consigo. É como se ela dissesse assim: ei, tu verdadeiramente é estéril, e o impossível nunca irá acontecer na tua vida. E Ana começou a se definhar, Ana começou a chorar, Ana começou a não querer mais comer, Ana começou a viver um martírio de lágrimas. Ela não tinha mais perspectiva de vida, porque além dela não conseguir, tinha aquela ameaça e aquela toda humilhação daquela outra mulher. Chegou um momento que o marido dela olha para ela e diz o seguinte: Ana, eu não valho mais do que 10 filhos para você? E aquilo deve ter doído tanto, porque não tem coisa pior do que você querer tanto algo e uma pessoa querer substituir algo que você tanto queira. É como se você quisesse passar em algo e alguém lhe olhasse para você: por que tu queres passar? Se tu já tem uma casa, tu já tem isso, tu tem saúde. Ei, mas faltava aquilo. Realmente era o filho que Ana queria. Ela poderia ter roupa, ela poderia ter casa, ela poderia ter tudo, um marido maravilhoso, mas faltava um filho na vida de Ana. E chegou o momento que ela foi a um lugar para orar, adorar ao Senhor. Comeu, mas ela deixou Eucana lá e disse: agora eu vou só. E foi para o lugar onde o sacerdote ali estava lá. Chega Ana, se desbruça ao chão mesmo, chora, suplica, se humilha diante da presença de Deus e chega a dizer assim: Senhor, se tu achas algo em meu coração, me concede um filho homem. Eita, Deus estava escutando aquela oração. E quando ela faz um voto: se tu me concederes, eu não vou deixar que nem corte os cabelos e nem raspe a barba. Aí aquela mulher ficou apenas balbuciando, aquela mulher ficou meio que contrita, mas a oração não era uma oração alta. Aquele sacerdote olha para ela e diz: que tu achas que tu não bebeu demais? Da próxima vez, diminui na bebida, que eu acho que tu bebeste demais. Ela olha: não, meu senhor, eu não estou ébria, eu estou contrita, eu estou amargurada, minha alma está dilacerada. Aquele homem olha para ela e diz a seguinte: ei Ana, ele não sabe, mas vai em paz, mulher, e que o Senhor conceda o desejo das tuas petições.
diz que aquela mulher se levanta daquele local, muda o semblante, começa a comer, começa a se vestir novamente, volta para casa, tem relações com o marido e o filho, que é Samuel, vem ao mundo. Acompanhe o raciocínio. Em uma jornada espiritual, o choro de Ana durou anos, mas ela teve ousadia de derramar o seu coração na presença do Senhor. Quando ela foi confundida com uma ébria, ela estava clamando, não era a um homem, mas a um Deus todo-poderoso. Ana caminhava várias vezes ao mesmo local. Eu não ouvi em momento nenhum o texto dizendo assim: Ana conversou com a vizinha, Ana compartilhou com uma pessoa. Não. Tem momentos na nossa vida que não vai ter compartilhamento com ninguém. O único e o principal a ser compartilhado se chama Jesus Cristo. Esse eu posso derramar o meu coração no altar. Esse eu posso derramar a minha vida na presença dele. Jamais será confundida a minha oração, jamais será negligenciada, e jamais ele terá como ousadia dizer: eu não escutarei. Pelo contrário, eu inclinarei os meus ouvidos para ouvir a oração deste coração quebrantado e contrito em minha presença. E o melhor de tudo é que Ana, mesmo indo todos os anos adorar e sacrificar ao Senhor, eu não vi em momento nenhum Ana rasgar o coração em qualquer outra vizinhança, a não ser a presença de Deus. E quando ela chorava em um coração contrito, dizendo: o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, Ele está recolhendo todas as minhas lágrimas, e um dia eu verei o impossível acontecer. Aí olha só, derrama a sua alma diante do Senhor. Se você chegou nessa noite a este lugar, eu creio que seu coração está prostrado diante de uma presença maravilhosa e real nessa noite. Aquela presença que não julga, mas aquela presença que acalma e acalenta o nosso coração. Quando ele está cheio de dor, cheio de luto, cheio de problema, ele é o bálsamo, o socorro, o alívio imediato aos nossos corações. Aí o texto diz o seguinte, ó: Ana, porém, respondeu: não me trata, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada. Eu não bebi nenhum vinho ou nenhuma bebida fermentada. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E eu gosto quando ele diz o seguinte: derramando a minha alma diante do Senhor. O convite que Deus faz para mim e para você nessa noite é: derrame a sua alma na presença dEle. Aí Salmos 56, versículo 8 vai dizer: registra tu mesmo, ó Deus, o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas todas em teu livro? Tu achas que as tuas lágrimas têm sido em vão? As lágrimas de Ana não foram em vão, estavam todas sendo recolhidas em um odre, mas um odre que iria transformar em vinho, e vinhos de alegria. Aí o texto não para. Existe um lugar para o seu coração angustiado, e esse lugar se chama o colo de Deus. Aí Ana, ela tomou uma atitude de fé. E qual foi essa atitude? Olha, Eli respondeu: vá em paz, e o que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ela disse: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Sabe o que isso quer dizer, irmão? É que quando Deus, aquele homem chega e diz: vai, que Deus conceda as tuas orações, o filho não tinha sido gerado ainda.
Ana não estava grávida. Ana não estava com o Samuel que viria no ventre ainda. Isso fisicamente. Mas quando aquele homem olhou e disse: vai, que o Senhor conceda, Ana já tinha recebido o Samuel dela. Já havia uma gestação espiritual. Era como se ela dissesse: eu não recebi, eu não estou vendo, mas dentro de mim já está ardendo, porque Deus está gerando espiritualmente o meu Samuel. Eu quero te dizer nessa noite que quando Deus libera uma palavra, por mais que você não esteja vendo, agarra, segura, olha para os céus e diz: Deus, eu não estou vendo fisicamente com os meus olhos, mas espiritualmente já está sendo gerado. Eu vou contemplar, porque nos céus já está formando o meu milagre e eu receberei. Sabe o que Ana está dizendo? Eu agora vou sorrir, eu agora vou me alegrar, porque Deus me disse que o meu Samuel vai chegar. Os céus já está dizendo que o meu Samuel está se formando. E Ana tomou uma atitude de fé. Qual foi essa atitude? Não há nada impossível para quem com coração humilde entrega todas as suas angústias a um Deus em oração. Aí qual foi a atitude de Ana? Ana chegou, deixa Eucana no lugar e diz: Eucana, espera, vá. É como se ela tivesse assim: agora eu vou ali comprar uma roupa, eu vou preparar um jantar, eu vou, porque no tempo não tinha WhatsApp, mas hoje tem. Eucana, se prepara, porque hoje tem. É como se ela tivesse dizendo assim: ei, é hoje que o meu milagre vai acontecer. Óbvio que pelas vias naturais todos nós sabemos como é que um filho é gerado. E ela, olha o que ela vai dizer: o seguinte, faça a sua parte. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana e sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Se ela já tinha recebido o milagre no campo espiritual, agora foi a materialidade de que o Samuel iria ser gerado literalmente em seu corpo. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você nessa noite: faz a tua parte. Mas a parte não significa apenas para gerar um filho, porque muitos de nós já temos filho. Eu não tenho, mas muitos já têm. É aquele milagre impossível. Faz a tua parte. É o que? É uma porta de emprego? Vai bater por ela. É um concurso? Vai estudar por ele. É o que é impossível. Faz a tua parte. Ana fez a parte dela. As vias naturais, ela teria que se deitar com Eucana. Então naquele momento o milagre agora foi gerado no ventre dela. Então faz a tua parte. Chega um momento que o choro tem que ser esgotado, porque a vida dá passos para você crescer e prevalecer. Ana deixou o choro de lado e disse: ei, eu agora tenho que receber, eu agora tenho que crer em meu milagre. Aí o texto continua: mas Ana recebeu, gerou. Mas você se lembra que lá no início eu disse que Ana fez um voto? Ela disse: Senhor, se tu me concederes um filho homem, eu não vou cortar os cabelos nem passar navalha na tua barba, mas eu vou entregar ao Senhor em adoração. Entrega a Deus os teus impossíveis. É como se Ele estivesse me ensinando nessa noite assim: você vai receber, mas você vai retornar para entregar. Sabe que tem pessoas que têm medo de entregar? Eu tenho meu emprego, mas eu não vou consagrar. Vai que o Senhor toma. Mas, pelo amor de Deus. Eu tenho um filho, mas eu não vou apresentar ao Senhor. Vai que eu perca. Eu pedi muito uma porta de emprego, mas não vou dando, Senhor, dar ao Senhor, não. Ela é minha agora. Porque se eu der, ei, meu irmão, Ana nem tinha o filho ainda, mas ela já tinha feito a promessa. É como se ela dissesse assim: Deus, eu não recebi, mas ele já te pertence.
eu não recebi ainda o que eu quero, mas eu já entrego. Deus, já te pertence. Um dia eu retorno dizendo, recebi, mas continua sendo teu, porque eu apenas recebi como mordomo aqui nessa terra. Aí é como se Ana estivesse dizendo o seguinte ao texto: por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então ali adorou ao Senhor. Ana retorna no momento exato. Claro que ela não subiu de imediato para entregar Samuel, não. Teve um momento de amamentação, teve um momento que ele deixou de mamar, mas ela volta àquele lugar e diz: ó, Eli, aqui está Samuel, ele vai servir na tua casa. E todos os anos Ana ia lá entregar roupa, fazer sacrifício ao Senhor, e óbvio que via Samuel, mas Samuel estava adorando ao Senhor. Aí isso me faz lembrar uma história que todos nós conhecemos. Abraão tinha um filho, e quando Deus pediu, Abraão foi. Óbvio que todos nós sabemos que Deus proveu. Nada aconteceu com Isaac, mas Abraão disse: aqui, Senhor. Aquela mulher, tudo que ela tinha era um perfume, o mais caro, mas ela derramou aos pés do Senhor. Moisés tinha tudo para entrar na terra prometida, mas disse: sem a tua presença, Deus, eu não quero entrar naquele lugar se a tua presença não for. Sabe o que Deus quer dizer nessa noite? Ei, Ele vai gerar o teu milagre, mas entrega a Ele novamente, porque é dele, por Ele que foi feita todas as coisas. E quando Ana retorna naquele lugar, ela entregou Samuel. Aí ele olha para ela e diz: ei, Ana, Deus ainda vai te abençoar com mais filhos. Vai vir 3 homens e 2 mulheres. Olha para uma mulher que não podia ter filhos. Olha a largueza da multiplicação que Deus faz. Meu irmão, se eu fosse você, segurava o que Deus está dizendo nessa noite, porque o impossível Ele irá fazer acontecer. Aí o texto, ó, Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daqueles por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia aonde? Crescia aonde? E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. No tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa noite.